Ela distribuía caridade há anos, até descobrir que esterilizava as famílias que amava. As mãos de Helena conheciam a massa antes mesmo do sol nascer. Na penumbra da padaria, seus dedos trabalhavam a farinha com a precisão de quem moldava não apenas pão, mas esperança. O forno estalava, faminto por lenha. O aroma do fermento subia como uma oração silenciosa, enquanto ela preparava as fornadas que alimentariam os bairros pobres da cidade. 20 anos servindo os desfavorecidos. 20 anos vendo rostos magros se iluminarem com o primeiro pedaço de pão quente do dia. Mestra Helena. A voz de Tomás, seu aprendiz, cortou o silêncio matinal. Os sacos de grãos chegaram mais cedo hoje. Helena limpou as mãos no avental e seguiu o rapaz até o depósito. 6 sacos de trigo, marcados com o selo real da caridade. Mas algo estava diferente. O trigo parecia mais claro que o habitual, com um brilho quase translúcido que não deveria estar ali. Helena pegou um punhado e o examinou contra a luz da janela. Está estranho, não está? Murmurou Tomás, notando sua expressão. Helena sentiu devagar. Em seus anos de experiência, havia aprendido a ler os grãos como outros liam pergaminhos. E estes grãos sussurravam algo que ela não conseguia compreender. Faremos o pão mesmo assim, disse ela, guardando as dúvidas no coração. Os pobres não podem esperar. Enquanto amassava a primeira fornada, Helena não sabia que suas mãos, tão acostumadas a criar vida, estavam prestes a descobrir que haviam sido instrumentos de sua destruição. O sino da cidade tocou 7 vezes. Era hora de alimentar os famintos. Os grãos suspeitos. 3 dias se passaram, e o trigo estranho continuava chegando. Helena observava cada saco com crescente inquietação, mas as necessidades dos pobres falavam mais alto que suas suspeitas. Na manhã do 4º dia, enquanto preparava a massa para o bairro de São Pedro, ela decidiu investigar. Tomás, chamou. De onde vêm exatamente estes grãos? O rapaz coçou a cabeça. Do armazém real, como sempre, mas... Ele hesitou. Mas o quê? O homem que os entrega é novo, não é o João das Pedras, que sempre trouxe os grãos da caridade. Helena sentiu um frio percorrer sua espinha. 20 anos recebendo entregas do mesmo homem. E agora, de repente, mudança. Mudança e grãos estranhos. Como é este homem novo? Bem vestido demais para um carregador comum. Fala pouco, paga em moedas de prata e sempre usa luvas. Luvas. Helena franziu o senho. Por que alguém usaria luvas para manusear grãos? Naquela tarde, ela decidiu seguir sua intuição. Separou uma pequena porção do trigo suspeito e o examinou grão por grão. Sob a lupa que usava para verificar a qualidade da farinha, descobriu algo que gelou seu sangue. Minúsculos cristais estavam aderidos à superfície de cada grão. Cristais que não deveriam existir no trigo natural. Helena havia crescido em uma família de moleiros. Conhecia cada tipo de grão, cada praga, cada doença que podia afetar uma colheita. Mas isto era diferente. Isto era intencional. Suas mãos tremeram quando ela guardou a lupa. Se havia algo deliberadamente adicionado ao trigo destinado aos pobres. A porta da padaria se abriu com um ranger. Era a irmã Catarina, da Ordem das Misericordiosas. Helena, minha filha, preciso falar contigo. O rosto da religiosa estava pálido, marcado por uma preocupação que Helena reconheceu imediatamente. Era a mesma expressão que ela própria carregava há dias. É sobre as mulheres do bairro pobre, disse a freira, baixando a voz. Algo terrível está acontecendo. A verdade amarga.
Irmã Catarina sentou-se pesadamente no banco de madeira da padaria. Suas mãos, sempre firmes ao cuidar dos necessitados, agora tremiam. Helena, em 20 anos cuidando dos pobres, nunca vi nada assim. O que está acontecendo? As mulheres. Elas não conseguem mais ter filhos. A voz da freira era quase um sussurro. Começou há alguns meses. Primeiro pensei que fosse coincidência, mas agora... Helena sentiu o mundo girar ao seu redor. Quantas mulheres? Todas as casadas em idade fértil do bairro de São Pedro. Todas as do bairro da Misericórdia. E agora, as do bairro de Santo Antônio também. Exatamente os bairros onde você distribui seu pão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena olhou para suas mãos, as mesmas mãos que haviam amassado milhares de pães com amor e dedicação. Você suspeita de alguma coisa? Disse irmã Catarina. Não era uma pergunta. Helena caminhou até o depósito e voltou com um punhado do trigo suspeito. Isto começou a chegar há 4 meses. A freira examinou os grãos e seu rosto empalideceu ainda mais. Meu Deus! O que fizeram? Não sei, mas vou descobrir. Helena guardou os grãos em um saco pequeno. Conheço alguém que pode nos ajudar. Quem? Mestre Rodrigo, o boticário. Ele estudou nas terras do norte, conhece ervas e substâncias que podem causar esterilidade. Irmã Catarina fechou os olhos e rezou em silêncio. Quando os abriu, havia determinação em seu olhar. Se alguém está deliberadamente impedindo que os pobres tenham filhos, isto é mais que um crime. É uma abominação diante de Deus. Helena assentiu, mas uma pergunta terrível ecoava em sua mente. Se esta era realmente uma conspiração, quem tinha poder suficiente para contaminar os grãos da caridade real? E mais importante, quantas famílias ela havia destruído sem saber? O sino da tarde tocou 5 vezes. Em algumas horas, ela teria as respostas que temia encontrar. Mas primeiro, precisava decidir se estava preparada para enfrentar a verdade que essas respostas poderiam revelar. O veneno revelado. A oficina de Mestre Rodrigo cheirava a ervas secas e mistérios antigos. Helena segurava o saco de grãos suspeitos com mãos que não paravam de tremer. O boticário, um homem magro de cabelos grisalhos, examinou cada grão sob uma lente de aumento. Seu silêncio prolongado era mais aterrorizante que qualquer palavra. Mestre Rodrigo, sussurrou Helena. O que você vê? Ele levantou os olhos, e neles havia uma tristeza profunda que ela nunca havia visto antes. Helena, onde conseguiu estes grãos? Das doações da igreja. São os mesmos que uso no pão dos pobres há meses. Sua voz falhou. Por favor, me diga que estou enganada. Mestre Rodrigo caminhou até uma prateleira repleta de frascos e ervas. Retirou um pequeno recipiente com pó escuro. Veja isto. Ele colocou uma pitada do pó sobre os grãos. Imediatamente uma coloração azulada apareceu nos grãos contaminados, enquanto os grãos normais permaneceram inalterados. Meu Deus! Helena recuou, horrorizada. O que é isso? Ergot, um fungo que cresce no centeio quando tratado com certas substâncias. A voz do boticário era grave. Em pequenas quantidades, causa esterilidade. Em doses maiores, mata. Helena sentou-se pesadamente numa cadeira próxima. As palavras ecoavam em sua mente como sinos funerários. Alguém fez isso de propósito. Sem dúvida. Este fungo não ocorre naturalmente em nossa região. Mestre Rodrigo guardou o frasco. Foi cultivado e aplicado deliberadamente nos grãos.
Mas quem? Quem teria conhecimento para fazer tal coisa? O boticário hesitou. Helena, você sabe de onde vêm exatamente esses grãos? Quem os doa à igreja? Dom Fernando supervisiona todas as doações de alimentos. As palavras saíram como um sussurro. Ele disse que vem das terras da coroa. Dom Fernando estudou nas universidades do norte. Ele conhece botânica e química tanto quanto eu. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som das gotas de chuva no telhado. Helena compreendeu que não estava diante de um acidente ou negligência. Era algo muito pior. Quantas famílias eu? Quantas famílias eu destruí sem saber? Mestre Rodrigo se aproximou e pousou uma mão gentil em seu ombro. Helena, você não sabia. A culpa não é sua. Mas foram minhas mãos que amassaram o pão. Foi minha fornalha que o assou. As lágrimas finalmente vieram. Eu confiei. Confiei que estava fazendo bem. E estava. Sua intenção sempre foi alimentar quem tinha fome. Ele se afastou e voltou com um pequeno frasco. Leve isto. São os grãos contaminados que analisei. Você precisará de provas. Helena pegou o frasco com mãos trementes. Provas para quê? Para decidir o que fazer com essa descoberta. Mestre Rodrigo a encarou seriamente. Porque agora você sabe a verdade. E a verdade sempre exige uma escolha. O confronto com o mal. Helena caminhava pela estrada empoeirada em direção à propriedade de Dom Fernando. O frasco com os grãos envenenados queimava em seu bolso como carvão em brasa. 3 dias haviam se passado desde a revelação de Mestre Rodrigo. 3 noites sem dormir, 3 dias de agonia silenciosa enquanto continuava a servir pão aos pobres. Mas agora não conseguia mais viver com o peso da verdade. A mansão de Dom Fernando erguia-se imponente contra o céu do entardecer. Suas janelas brilhavam com a luz dourada das velas, uma demonstração de riqueza que contrastava brutalmente com a miséria dos bairros pobres. Senhora Helena, cumprimentou o criado que abriu a porta. Dom Fernando a aguarda na biblioteca. Ela foi conduzida através de corredores decorados com tapeçarias caras e móveis importados. Cada passo ecoava como um tambor de guerra em seu peito. Dom Fernando estava de pé diante de uma estante repleta de livros. Quando se virou, seu sorriso era cortês, mas seus olhos permaneciam frios como pedra. Helena, minha cara, recebi sua mensagem dizendo que precisava discutir questões sobre as doações de grãos. Ele gesticulou para uma poltrona. Por favor, sente-se. Prefiro ficar em pé. Helena retirou o frasco do bolso. Preciso que o senhor me explique isto. Dom Fernando olhou para o frasco sem demonstrar surpresa. Apenas arqueou uma sobrancelha, como se estivesse levemente entediado. E o que exatamente é isto que devo explicar? O senhor sabe muito bem. A voz de Helena tremeu de raiva contida. São os grãos que o senhor doa à igreja. Grãos contaminados com ergote. Por um momento, Dom Fernando permaneceu imóvel. Então, para o horror de Helena, ele começou a sorrir. Não era um sorriso de negação ou surpresa. Era um sorriso de satisfação. Ah, finalmente descobriu. Ele caminhou até uma garrafa de vinho e se serviu, como se estivessem discutindo o clima. Demorou mais que eu esperava. Então o senhor admite? Admite que envenenou deliberadamente os grãos destinados aos pobres? Envenenou é uma palavra muito dramática, Helena. Dom Fernando bebeu um gole de vinho. Prefiro dizer que implementei uma medida preventiva necessária. Preventiva? Helena sentiu náuseas. O senhor esterilizou famílias inteiras. Exato.
Sua resposta foi dita com a mesma naturalidade com que se discute a colheita. E foi um trabalho meticuloso, devo admitir. Helena recuou um passo. A frieza absoluta daquele homem era mais aterrorizante que qualquer grito de raiva. Por quê? Em nome de Deus, por quê? Dom Fernando pousou a taça e a encarou diretamente. Porque os pobres se reproduzem como ratos, Helena, e ratos em excesso trazem pragas. Eles são pessoas, famílias, seres humanos com direito à vida e descendência. São números numa equação que precisa ser controlada. Ele voltou-se para a janela. A cada ano que passa, há mais bocas para alimentar, mais mãos estendidas pedindo esmola. Mais ameaças à ordem natural das coisas. Ordem natural? Esta é a ordem que o senhor chama de natural? A natureza sempre teve predadores para controlar as populações, Helena. Na ausência de predadores naturais, cabe aos mais capazes assumir essa responsabilidade. Helena compreendeu então que não estava diante de um homem que havia cometido um erro terrível. Estava diante de alguém que acreditava genuinamente estar fazendo algo correto e necessário. E eu? Sussurrou. Que papel eu tive neste plano? Você foi perfeita, minha cara. Dom Fernando sorriu novamente. Uma mulher respeitada, caridosa, acima de qualquer suspeita. Quem melhor para distribuir nossa solução? Eu confiei no Senhor. E eu confiei em sua ingenuidade. Ele se aproximou dela. Helena, você deve entender. Isto não termina aqui. E seria muito imprudente da sua parte tentar tornar pública esta conversa. A ameaça velada pairou no ar entre eles como fumaça venenosa. O senhor está me ameaçando? Estou sendo prático. Você tem uma padaria próspera, uma reputação respeitável. Seria uma pena se tudo isso desaparecesse por causa de uma má compreensão dos fatos. Helena guardou o frasco no bolso e caminhou em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Dom Fernando, o senhor pode ter poder sobre a vida e a morte, mas não tem poder sobre a consciência. Veremos, Helena. Sua voz a seguiu pelo corredor. Veremos se sua consciência vale mais que sua vida. O pão da justiça. Helena voltou para casa com o coração partido e a alma em frangalhos. A ameaça de Dom Fernando ecoava em seus ouvidos, mas o rosto de Rosa e Benedito queimava em sua memória. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Permaneceu sentada junto à fornalha apagada, observando as cinzas frias que antes haviam assado milhares de pães. Pães que alimentaram corpos e destruíram futuros. Ao amanhecer, irmã Catarina chegou à padaria. Uma única olhada no rosto de Helena foi suficiente para entender que as notícias eram terríveis. Ele confessou, não foi? Disse a freira, sentando-se ao lado de Helena. Pior que isso. Helena contou sobre a frieza de Dom Fernando, sobre sua justificativa cruel, sobre a ameaça velada. Ele não demonstrou nenhum momento de remorso. E agora, o que você pretende fazer? Helena se levantou e caminhou até a janela. Lá fora, as primeiras pessoas começavam a passar pela rua. Pessoas simples, trabalhadoras, que confiavam nela. Tenho duas escolhas, irmã Catarina. Posso permanecer em silêncio, preservar minha vida e minha padaria e continuar sendo instrumento desta crueldade. Ela pausou. Ou posso falar a verdade e aceitar as consequências. E qual escolha seu coração lhe diz para fazer? Helena sorriu pela primeira vez em dias. Era um sorriso triste, mas determinado. Meu coração me diz que algumas verdades são grandes demais para serem silenciadas, mesmo que o preço seja alto demais para ser pago. Irmã Catarina assentiu.
Então, você tem meu apoio e o apoio de Deus. Vou precisar de mais que apoio. Helena se dirigiu ao depósito onde guardava os grãos normais. Vou precisar de coragem. Naquele mesmo dia, Helena começou a agir. Primeiro, ela parou completamente de usar os grãos suspeitos, mesmo que isso significasse gastar suas próprias economias para comprar grãos limpos. Em seguida, procurou o mestre Rodrigo novamente. Juntos, eles prepararam uma documentação detalhada sobre a contaminação, com amostras dos grãos e explicações sobre os efeitos do ergote. Helena, disse o boticário. Dom Fernando não é o único envolvido nisso. Uma conspiração desta magnitude precisa de aprovação e recursos que vão muito além de um nobre local. Eu sei, mas preciso começar de algum lugar. Ela guardou cuidadosamente os documentos. E se eu morrer tentando, pelo menos morrerei sabendo que tentei fazer o que era certo. No domingo seguinte, Helena fez algo que ninguém esperava. Durante a missa, ela se levantou no meio da cerimônia. Padre Miguel, disse ela, com voz clara que ecoou por toda a igreja. Tenho algo importante a dizer aos fiéis. O padre, surpreso, hesitou. A congregação se virou para olhá-la. Entre os rostos na multidão, Helena viu Rosa, Benedito e dezenas de outras famílias que ela havia prejudicado sem saber. Irmãos e irmãs, começou Helena, sua voz ganhando força a cada palavra. Por meses distribuí pão feito com grãos que descobri estarem contaminados. Não por acidente, mas por design cruel. Um murmúrio chocado percorreu a igreja. Padre Miguel tentou intervir, mas Helena continuou. Os grãos doados para nossa caridade continham substâncias que impedem as mulheres de terem filhos. Isto foi feito deliberadamente por aqueles que deveriam nos proteger. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, uma voz se ergueu da multidão. Era Rosa. Senhora Helena, a senhora tem certeza disso? Helena olhou diretamente para a jovem viúva e sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Tenho, querida Rosa, e peço perdão a você e a todas as famílias que prejudiquei. Mas a senhora não sabia, gritou Benedito. A senhora sempre foi boa para nós. Não saber não diminui o mal causado. Helena retirou os documentos de mestre Rodrigo. Aqui estão as provas. Que todos vejam e julguem por si mesmos. Foi então que Dom Fernando entrou na igreja. Seus passos ecoaram como trovões no chão de pedra. Seu rosto estava contorcido de raiva. Helena Esperança Ferreira, disse ele, com voz que cortava como lâmina. Você cometeu um erro terrível. O único erro que cometi foi demorar tanto para falar a verdade. Dom Fernando se aproximou, mas foi interceptado por algo inesperado. A congregação inteira havia se levantado, formando uma barreira humana entre ele e Helena. Dom Fernando, disse Benedito, com voz firme. É verdade o que a senhora Helena está dizendo? Isso não é da conta de vocês, replicou o nobre. É sim, gritou uma mulher do fundo da igreja. São nossos ventres que foram envenenados. São nossos filhos que nunca nascerão. A multidão começou a se agitar. Dom Fernando, percebendo que havia perdido o controle da situação, recuou em direção à porta. Isto não acabou, Helena, disse ele antes de sair. Você não faz ideia das forças que despertou. Mas Helena não estava mais com medo. Olhando para os rostos ao seu redor, rostos de pessoas que haviam escolhido ficar ao seu lado mesmo depois de descobrirem o que acontecera, ela compreendeu algo fundamental. A verdade, por mais dolorosa que fosse, havia libertado todos eles. Irmãos, disse ela, com voz que ecoou por toda a igreja. A partir de hoje, faça um voto.
Jamais servirei pão que não tenha preparado com meus próprios recursos e minhas próprias mãos. E nós prometemos ajudá-la, gritou Rosa. Todos nós! Um coro de vozes se ergueu em aprovação. Padre Miguel, finalmente compreendendo a magnitude do que havia sido revelado, abençoou Helena publicamente. Que Deus proteja aqueles que escolhem a verdade sobre a segurança, disse ele, e que ele traga justiça para os inocentes. Helena sabia que os dias seguintes seriam difíceis. Dom Fernando cumpriria suas ameaças e ela pagaria caro por sua coragem. Mas quando saiu da igreja naquele domingo, cercada por pessoas que agora conheciam a verdade e haviam escolhido ficar ao seu lado, Helena sentiu algo que não experimentava há meses. Esperança! A mesma esperança que seu nome carregava e que nenhum veneno no mundo poderia destruir. Porque a verdade, uma vez libertada, nunca mais volta a se calar. E às vezes, isso é suficiente para mudar o mundo. A verdade pode ser um fardo pesado de carregar, não é mesmo? Helena escolheu a coragem, mesmo sabendo o preço que pagaria por ela. Mas e quando a verdade não é apenas sobre nós mesmos? E quando descobrimos que alguém que amamos, alguém que confiamos completamente, nos transformou em instrumento de uma traição ainda maior? Em Lisboa, outra mulher enfrentou essa mesma escolha dilacerante. Entre o amor e a justiça, entre o coração e o reino. Confira este vídeo para conhecer a história de esperança e seu perfume mortal.